Neste momento são 18 horas e 12 minutos, contando com a presença dos vereadores e das vereadoras. Declaro aberta essa sessão ordinária do dia 13 de maio de 2024. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores e vereadoras, os presentes no plenário, seu Rubilino Tati, na pessoa do pastor Eliezer César, a todos os membros da Igreja Assembleia de Deus, sempre sintam-se convidados a estar nesta casa. Nosso amigo e servidor público Salomão, também presente no dia de hoje. E hoje, em nome da doutora Marília, nossa diretora da casa, todos os assessores, doutor Marco também, que se fazem presentes. E também saudar os demais assessores e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a ata da leitura da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 8 de maio de 2024. Solicito agora ao vereador David Silas Petri, primeiro secretário da Casa, para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos assessores da casa que nos acompanham, todas as pessoas já saudadas pelo nosso presidente, que se fazem presente na noite de hoje, e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 119 de 2024. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 076 de 2024, que inclui ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Autoriza abrir crédito especial no montante de 300 mil. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação de Saúde Dr. Jacob Less e da outras providências. Projeto de Lei número 077 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar um professor, área 1, Educação Infantil, e um professor, área 2, Educação Física, em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei número 078 de 2024, que autoriza excepcionalmente a prorrogação de contrato administrativo temporário de acompanhante terapêutico e da outras providências. Projeto de Lei número 079 de 2024, que cria e extingue cargo da nova redação ao artigo 3º da Lei número 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais e da outras providências. Projeto de Lei número 080 de 2024, que autoriza excepcionalmente a prorrogação de contrato administrativo temporário de fiscal de posturas e da outras providências. Projeto de Lei número 081 de 2024, que autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 1.455.000 e da outras providências, sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Ofício SMS Veracruz, Rio Grande do Sul, número 080 de 2024, de 29 de abril de 2024. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz, excelentíssimo Martin Fernando Nilan e demais membros da bancada. Assunto: convite à audiência pública. Prezados, temos a satisfação de cumprimentá-los e ao ensejo vimos por meio deste convidá-los a participar da audiência pública de apresentação do RDQA, relatório detalhado do quadrimestre anterior. Primeiro quadrimestre de 2024, do RGMS, Relatório de Gestão Municipal do primeiro quadrimestre de 2024, que será realizado em 27 de maio de 2024, às 15 horas, na Câmara de Vereadores de Veracruz. Solicitamos que o convite seja lido em uma das sessões da Câmara de Vereadores, anterior à data da audiência. Certos sempre da honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar a nossa consideração e apreço. O convite segue assinado, então, pela Secretária Municipal de Saúde, Clair Tornquist. Seriam estas as correspondências. Agradeço ao vereador Silas pela leitura. Passaremos neste momento para a fase de distribuição dos projetos que deram entrada na casa para as comissões permanentes.
Projetos de lei executivo número 076, 077, 078, 079, 080 e 081/2024 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito ao vereador Luiz Carlos Souza que comunique os relatores para os projetos. Uma saudação, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, assim como a comunidade que se faz presente aqui no plenário, e hoje em especial, então, aos membros da Assembleia de Deus, que vão receber uma justa homenagem, hoje no dia de hoje, pelo 56 anos de Assembleia, né? Eu acho que é uma data muito especial. Parabéns ao vereador Gelson, que propôs essa homenagem, e a gente nos honramos muito hoje em ter a presença de vocês aqui nessa casa. E assim como as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu passo a relatoria do projeto do vereador Silas, do projeto 076/2024 e 077/2024. Passo a relatoria para a vereadora Cira, do projeto 078/2024 e 079/2024. E eu assumo a relatoria do projeto 080/2024 e 081/2024. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pelas indicações. Projetos de lei executivo número 076, 077, 078, 079, 080 e 081/2024 para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Marcelo que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos assessores da casa, né? A toda a comunidade que se faz presente, hoje de maneira especial, pastor Eliezer e todos os membros da Assembleia de Deus de Veracruz, que estão aqui presentes para receber a homenagem, e também a toda a comunidade que nos assiste via rede social. Projeto de leis número 076/2024 e 077/2024 ao vereador Ludwig Conrad. Projeto de lei número 078/2024 e 079/2024 ao vereador Goulart. E os projetos de lei número 080/2024 e 081/2024 a minha pessoa, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pelas indicações. Passaremos neste momento para a votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 074/2024, que cria extingue cargo da nova redação aos artigos 6º e 7º da lei número 2397, de 3 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 075/2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar um auxiliar de serviços gerais em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos neste momento para a votação das indicações e pedidos de providência. Indicação número 084/2024, da autoria do vereador Valcini Goulart, propondo, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, junto à Secretaria de Educação, estude a possibilidade de alterar a função de monitor social para educador social aos funcionários que cuidam da casa de passagem. Também estudar a possibilidade de atualizar o valor da jornada especial de trabalho, que está desatualizada desde 2004, bem como incluir o valor da insalubridade a quem tem direito em relação às atribuições realizadas. Também manter as folgas dos finais de semana, como estabelece a lei, sem prejuízo pela falta de mão de obra suficiente para suprir a demanda. Coloco a palavra à disposição do vereador autor. Senhor presidente, colegas vereadoras, comunidade que nos assiste presencialmente e comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, essa é uma indicação que vem a pedido das monitoras sociais da
Casa de Passagem. Como o senhor já leu no relato aí, é um pedido que acho que é desde 2004 que está defasado. E então é um pedido que acho que os outros municípios já aderiram a esse pedido. Então, nada mais justo que o nosso município ser adequado dentro dessas normas que venha também beneficiar esses funcionários que trabalham na Casa de Passagem. E também a mudança, né, de monitora social para educadora social. Então, eu acho que é viável. Se tem possibilidade e está dentro da lei, eu acho que tem que ser cumprido e acho que deve ter uma avaliação dentro desses parâmetros para que fique melhor e atenda essa demanda dentro do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Goulart e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 090/2024, de autoria do vereador Gelson Moura. Propondo, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a colocação de uma sinaleira no cruzamento entre os bairros São Francisco e Boa Vista. Coloco a palavra à disposição do vereador autor. Obrigado, senhor presidente. Minha saudação ao senhor, colegas vereadores, vereadoras, também a todos que estão presentes nesse plenário. Em nome de todos os assessores, saúdo o doutor Marco Antônio Iser, também saúdo o meu pastor Eliezer César, que está presente, também o pastor Jamir, pastor Gerson, que acompanha, e a toda a comitiva da Igreja Assembleia de Deus, e a todos que estão assistindo via redes sociais. Pois bem, senhor presidente, esta indicação 090/2024 é uma solicitação da comunidade local, e eu já tenho solicitado desde 2021 para que o Departamento de Trânsito estude a possibilidade de colocar uma sinaleira ou até mesmo redutores de velocidade. Devido ao fluxo que há de veículos no local, isso pode acarretar e trazer ali, quem sabe, acontecer alguns acidentes. Então a gente pede a providência para o Departamento de Trânsito que estude a possibilidade para que se venha colocar ali, então, uma sinaleira. Tá? Então seria isso, senhor presidente. Obrigado. Agradeço a manifestação do vereador Gelson e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 092/2024, de autoria do vereador Flávio Schink. Propondo, depois do ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o órgão competente, seja feita a instalação de placas de sinalização de trânsito de máquinas agrícolas na pista, no bairro Bom Jesus. Coloco a palavra à disposição do vereador autor, vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vaneila, vereadora Cira, assessores da casa, senhor Robelírio Tati, pessoal da Assembleia de Deus e as pessoas que nos assistem via as redes sociais. É uma demanda simples, né? Uma placa de sinalização de trânsito indicando colheitadeiras, tratores na pista de rolamento aqui na RS 409, por dentro que liga Santa Cruz do Veracruz, devido a plantadores de arroz que tem ali nas intermediações, soja. E falando com esse pessoal ali, com os arrozeiros, sugeriram de pôr uma placa de sinalização devido ao intenso tráfego de veículos que tem hoje na RS 409. E agora há poucos dias era a única via que nós tínhamos de acesso a Santa Cruz. Lógico, nesse momento não há máquinas na rua porque estavam tudo abaixo d'água, né? Mas enfim, é uma solicitação e a gente está então encaminhando aí o setor responsável para ver se conseguem atender essa demanda. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem.
Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 093/2024, de autoria do vereador Flávio Schink. Propondo, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o órgão competente, seja feita a instalação de uma placa de sinalização de trânsito entre a esquina da rua Cristóvão Senem e rua Edmundo Ricardo Grindlin. Coloco a palavra à disposição do vereador autor. Senhor presidente, é uma demanda semelhante também de instalação de placas de sinalização, uma vez que a rua Edmundo Ricardo Grindlin, que termina na rua Cristóvão Sena, que hoje é a preferencial, que está ligando aquele loteamento novo que tem nos fundos do supermercado Miller. Como esta via é preferencial, muitos entram sem a devida atenção, que ali tem que ter uma placa de pare para dar preferência a quem está na rua Cristóvão Sena. Então, é um pedido daqueles moradores ali que moram naquela esquina, dizendo que já presenciaram várias ultrapassagens muito perigosas, quase que causando acidente. De momento não teve acidente, mas por pouco já não teve acidentes graves naquele entroncamento. Então, é essa a solicitação. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos agora para a votação da moção congratulatória. Moção congratulatória número 006/2024, de autoria do vereador Gelson Moura, requerendo que, após a aprovação do plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo consiga em ato uma moção congratulatória à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Veracruz, Rio Grande do Sul, pelos 56 anos de aniversário que foi comemorado no dia 11 de maio de 2024. Coloca a palavra à disposição do vereador autor, vereador Gelson. Senhor presidente, vou me manifestar nos assuntos pessoais. Tá ok. A palavra ainda continua à disposição. Se mais alguém quiser se manifestar, não havendo interesse, então coloco em votação a moção congratulatória. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos em seguida aos assuntos pessoais. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Vanilla Helfer. Uma boa noite, colegas vereadores, vereadora, todos aqui presentes, em especial o pessoal da Igreja Assembleia de Deus, no nome do meu amigo pastor Eliezer. Sejam todos bem-vindos sempre aqui nessa casa, e a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu não gostaria de estar hoje aqui falando sobre A ou B, mas muitas vezes é nos momentos mais difíceis que a gente enfrenta, nos desafios piores que a gente passa na vida da gente, é que a gente precisa tomar um partido, se colocar na sua decisão e defender aquilo que pensa. E nesse sentido pensar, assim como lá, o nosso Cristo nos ensinou que a verdade liberta. Então, trabalhando na verdade, a gente pode falar com transparência, sem medo, né? E nesse sentido, eu gostaria de trazer hoje, como eu não costumo vir muito à tribuna, até porque eu prefiro ações do que discursos, mas diante das informações que todos nós estamos acompanhando em redes de segurança, tive conversa antes com o nosso assessor jurídico, do que se trata fake news, o que é realmente a fake news, como eu posso te acusar, Silas, de um fake news. Então, nesse sentido, a gente quer trazer sempre a forma real dos acontecimentos.
Então, diante de tudo isso que a gente está acompanhando hoje, quero deixar a minha posição, a minha colocação diante dos veracruzenses. Mas não dá para validar muitas coisas, muitas hipocrisias que a gente está percebendo nos dias de hoje. Então, nos noticiários a gente pôde perceber o quanto o povo já juntou com ações para ajudar o próximo, o povo. E isso eu falo em empresários, pessoas físicas, igrejas, entidades. Então, tudo isso, eu, você, cada um que está aqui hoje, eu acredito que, em se falando de combustível de corridas, Pastor Eliezer, eu acompanho as suas ações. Em corridas, tratando de combustível, gastos com doações, busca de pessoas, encaminhamento, orientações. Com certeza, muitos de nós também, vereadores, enquanto participantes das nossas comunidades, eu tenho certeza que nós gastamos muito mais de R$100 por pessoa. Mas hoje, nós recebemos, então, oficialmente a informação que foi destinado, então, R$200 mil do governo federal para Veracruz. R$200 mil, doutor Marco. Isso? Confere. Segundo a assistência social, nós temos em torno de 2.000 pessoas afetadas pelas enchentes. Então, fazendo um cálculo simples, R$100 por pessoa afetada. Enfim. Segundo o G1, no dia 7 de maio, nosso governo disse que não haverá falta de recursos para atender às necessidades do Rio Grande do Sul. Essa fala foi no dia 7 de maio. 7 de maio. A chuva começou dia 29, doutor. Isso, então, já fazia 8 dias. Continuando a fala, ele diz que a dificuldade inicial é que nenhum prefeito ou governador disse com todas as letras que tem noção do estrago que foi feito. Quem acompanha o Gilson Becker em Veracruz, será que o Gilson não tem noção do quanto nós precisaríamos nesse momento? Será que um presidente da República não tem noção de quanto o município precisa? Todo mundo sabe que eu tenho dificuldade em tratar desses assuntos aqui, mas muitas vezes a emoção precisa também ser colocada à disposição do povo. Com todas as letras, no último domingo, tem noção do estrago que foi feito. Por enquanto, as pessoas só imaginam, pensam, mas a gente só vai ter o estado real quando a água baixar e a gente ver o que aconteceu de fato. Ora, também diz que não precisa-se de projetos para encaminhar valores. Não sei, Veracruz precisa pelo menos encaminhar algum oficial, algum projeto para receber algum valor? Sim. O que é emergência na visão do nosso governo? Para Veracruz, R$200 mil, e vereador Martin, como presidente, hoje conversou com nós sobre a possibilidade, Goulart, de nós estarmos repassando R$200 mil para a prefeitura. O mesmo valor que veio da União. Também diz para a gente, ou para os afetados, não voltar para casa e ficar onde está por medida de segurança. Será que não estaria na hora de fazermos um planejamento e encaminhar alguma ajuda para a prefeitura para ter terrenos ou locais para essas pessoas irem? É fácil deixar num ginásio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também enviou ao Congresso, acho que todo mundo acompanhou hoje, uma PL para 36 meses, adiar a dívida do governo estadual por 36 meses com a União. Uma das ações positivas. O que é certo, a gente precisa falar. Também tem uma informação não oficial, que será repassado R$5 mil para algumas famílias que foram afetadas pela enchente. Também extraoficial.
Mas a gente fala tudo isso não para criticar, a gente fala para desafiar o governo. Eu peço o tempo do vereador Ludwig, que não está inscrito, que nos prove o contrário. Isso não é uma forma de crítica, isso é uma forma de solicitação, para que a gente tenha mais atenção neste momento. Ou será que vai ficar todas as emendas para os deputados encaminhar para bem onde entenderem depois? Sendo que o nosso governo poderia estar fazendo isso. A nossa situação e programas para enfrentamento da saúde pública futuramente. Tudo isso a gente quer ver logo ali na frente, projetos nesse sentido para a nossa população. O conceito dessa palavra é o ato de fingir a hipocrisia. Não reconhecer falhas, o não reconhecimento do erro, o orgulho para suas próprias honras. Fica aqui, então, o meu desabafo e posicionamento enquanto ocupar uma cadeira nesse legislativo. E, para finalizar, quero dizer que amanhã ou depois, talvez podem tratar tudo isso como uma fake news, Dr. Marco. E dizer que tudo isso nem é para tanto. Que talvez eu estou falando uma grande mentira e uma grande bobagem. Mas vamos ficar atentos, porque o ladrão nunca entra pela porta da frente. A volta por cima, gente, é no braço do povo e não no desgoverno. Era isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora Vanilla pela manifestação. E próximo vereador inscrito, vereador Gelson Fernandes de Moura. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, a minha saudação a todos que foram já saudados nesse protocolo. Chegou agora a minha saudação ao Eduardo Viana, assessor do deputado Marcelo Moraes. E também volto aqui a saudar meu pastor Eliezer, César, com os demais a qual citei, e também ao Fabiano, que está aqui, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, um missionário, onde é que realiza também um trabalho ótimo ao lado do pastor Eliezer, e a todos que estão nos ouvindo. Pois bem, eu tenho a imensa alegria e a satisfação em ouvir a vereadora Vanilla. Realmente foram momentos, e está sendo momentos bastante difíceis, vereadora, que nós estamos vivendo no nosso Rio Grande do Sul. Mas esta noite, no momento crítico que nós estamos vivenciando, eu quero aqui também parabenizar a minha Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a qual eu faço parte, e com muita honra, me ensinou muitos princípios desde a minha juventude, e no dia de hoje ainda continua fazendo o bem, não somente em nossa comunidade, mas também no nosso Brasil, na nossa pátria, e até mesmo leva a palavra e também tem um trabalho que abrange o social em busca de vidas e também até mesmo matando fome, assim posso aqui relatar, de pessoas de outros países, enviando cestas básicas e realizando ótimo trabalho juntamente com as nações. Pois bem, eu quero então, desde já, parabenizar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Veracruz, que no dia 11/5 completou seus 56 anos do primeiro batismo realizado, atualmente sendo presidido pelo pastor Eliezer Oliveira César. Tem como prioridade a evangelização através da palavra de Deus, e ao longo dessas 5 décadas já alcançou centenas de pessoas e famílias que foram transformadas pela palavra. Atualmente conta com congregações, centros evangelísticos e projetos social. Esses locais estão distribuídos em Veracruz e no município de Vale do Sol, o qual é jurisdicionado a mesma.
entendendo a abrangência do Evangelho e a necessidade do acolhimento a todos. A igreja atua através de departamentos por faixas etárias, sendo infantil, adolescentes, jovens, famílias e senhoras, além de contar também com o departamento de assistência social que assiste mensalmente com alimentos várias famílias carentes, além de realizar campanhas do agasalho e disponibilizar orientações jurídicas e psicológicas através dos profissionais membros da mesma. O projeto social conta ainda com oficinas de artesanato e aulas de inglês para crianças. No ano de 2023, iniciou o projeto Haddad, que consiste em um grupo de escoteiros com faixa etária entre 6 e 21 anos, visando a formação do caráter destas crianças, adolescentes e jovens, além de desenvolver atividades físicas como acampamentos e ordem unida. Através do seu pastor Eliezer, tem prestado serviço à comunidade em geral, tais como a assistência espiritual no hospital, em casas geriátricas, atos fúnebres e também celebrações de casamento de pessoas, independente de serem membros da igreja ou não. Em seus atos litúrgicos inclui a música como elemento da adoração a Deus, e para isso conta com uma orquestra, além de corais e grupos, possibilitando a formação de seus músicos. A qualificação teológica se dá através da Escola Bíblica Dominical, que disponibilizar também cursos teológicos de formações básicas, média e avançada. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem cumprido seu papel de somar junto às autoridades constituídas, além de cumprir também a ordem bíblica de orar e abençoar a todos. O vereador concede, Luiz? Obrigado. Autoridades, bem como nossa querida cidade de Veracruz, que tem as portas abertas para receber a todos. Durante as catástrofes atuais, a igreja se mostrou presente, ajudando, fazendo doações, disponibilizando até mesmo seu espaço para ajudar a comunidade e aos mais necessitados. Somos uma igreja, mas vai além disso. Não é só sobre ser igreja, é sobre ajudar e resgatar as vidas e acolher quando essas mais precisam. Esse foi também o trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que realizou juntamente com toda a comunidade. Posso dizer, não só a igreja, mas também teve as mãos estendidas, fazendo um grande trabalho nesse momento difícil também, junto à comunidade veracruzense. Então eu quero deixar aqui, pastor Eliezer Oliveira César, meus parabéns pela direção da presidência desta igreja, juntamente aqui com o pastor Jamir, pastor Gerson, que são pastores que atuam junto ao campo, e aos demais membros e a todos que realizam e fazem um trabalho excelentíssimo nesta cidade, unindo forças com todos e tendo uma visão clara e ampla para fazer o bem a todas aquelas pessoas que precisam. Então eu deixo aqui meu muito obrigado e parabéns pelos 56 anos de trabalho e de fé nesta cidade, juntamente com todos. Também quero, desde já, também dar as boas-vindas ao prefeito Gilson Becker, que chegou recentemente. Seja bem-vindo, receba a nossa saudação. Seria isso, meu muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gelson pela manifestação, saudando aqui também, então, o Eduardo Viana, assessor do nosso deputado Marcelo Moraes, também nosso prefeito Gilson Becker. E convido o pessoal da comunidade a se fazer presente para receber a placa. E depois, então, eu passo a palavra ao pastor Eliezer para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, distinto público aqui presente, minha saudação. Prefeito Gilson Becker, nosso amigo, também a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Aos meus irmãos, na pessoa do pastor Jamir, pastor Gerson e do evangelista Eduardo, irmão Fabiano, minha saudação nessa noite. O Salmo de número 90, Moisés, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Nós estamos vivendo algumas estações diferentes das que nós estávamos acostumados a viver. Todavia, se faz necessário celebrar também as estações conquistadas, mesmo em meio ao caos que o nosso Estado está passando por conta da situação da natureza. Nós estamos celebrando mais um ano da Assembleia de Deus aqui em Veracruz. Esse ano é muito especial, presidente. Vereador Gelson, registro minha gratidão pela moção de honra. Esse ano é um ano muito especial. A Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul está completando 100 anos. Ela chega ao seu centenário no ano de 2024. No ano de 1924, iniciaram os trabalhos da Assembleia de Deus em Porto Alegre. De lá, espalhou-se pelo Rio Grande do Sul. E há 56 anos aqui em Veracruz. Estamos contextualizados e procurando nos contextualizarmos. Todavia, não removemos princípios, não removemos marcos antigos, preservamos bons costumes, preservamos a ética. A mensagem pregada continua sendo a mesma. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus voltará para buscar a sua igreja. E eu louvo a Deus porque esta palavra, ela é poderosa para transformar vidas. Todos os esforços demandados desta casa, eles têm um limite. Todos os esforços demandados do Executivo, eles têm um limite. Agora, aonde chega o limite da nossa existência humana, o poder de Deus transpõe e ultrapassa tais barreiras. E é deste poder que nós falamos. É desta autoridade que nós falamos. Neste ano em que nós estamos enfrentando desafios, eu tenho algumas convicções no meu coração. Na ministração de ontem, em nosso templo, eu disse que os olhos do Brasil e do mundo estão voltados para o Rio Grande do Sul. Muitos olhando para o nosso estado, um estado forte, um estado que tem condições, que tem um potencial, que agora está talvez em risco. E o olhar de todas essas pessoas verão esse estado se reerguer pela força do povo gaúcho, mas principalmente pela força do poder de Deus que dará a esse povo. Eu disse ao mesmo tempo, enquanto ministrava ontem, que o olhar de muitas igrejas estão voltadas para o Rio Grande do Sul, olhando o que acontecerá com a igreja, e agora não me refiro a uma denominação, mas com a igreja de Cristo nesse estado. Eles verão o surgimento de uma igreja ainda mais forte, mais renovada, mais fortalecida diante dessa adversidade, porque é em meio à adversidade que nós buscamos a Deus, clamamos a Deus e vemos a mão de Deus sobre a nossa vida. Esta tem sido a mensagem que tem transformado a vida de centenas de pessoas aqui na região do Vale do Rio Pardo, muito especialmente aqui em Veracruz, e Vale do Sol, que compreende o nosso campo de trabalho. Continuaremos com esta palavra. Aos senhores, o desejo de que Deus os dê sabedoria, graça, os cinja de força e de entendimento, para junto ao Executivo, junto às demais autoridades, olharem para a nossa sociedade no intuito de que possamos juntos, somando os esforços, vermos o restabelecer da nossa querida e linda cidade de Veracruz. Eu disse na outra vez que aqui estive, que sou veracruzense de fato e de direito, porque sou eleitor de Veracruz. Então, assim tendo esse sentimento no meu coração, quero ver a nossa cidade de pé, as famílias que, assim como os senhores, nós também visitamos, acolhemos, tivemos no sábado de madrugada
indo ao encontro de pessoas, porque a água estava subindo de novo. Queremos ver estas famílias que choraram, tendo nos seus lábios um sorriso de vitória, porque conseguiram vencer, mas especialmente podendo experimentar de uma alegria da parte de Deus, porque esta independe da circunstância. Todos vocês, meu muito obrigado, muito especialmente vereador Gelson, que Deus os abençoe e uma sequência de ano abençoada ao nosso município, e todos sejam muito bem-vindos na Assembleia de Deus de Veracruz. Muito obrigado. Agradecer pelas belas palavras, pela mensagem do pastor Eliezer. E dando seguimento à nossa sessão, então, o próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Carvalho. Uma boa noite a todos já saudados, cumprimentados, mais uma vez especialmente o pessoal da Assembleia de Deus, em nome dos pastores que aqui estão, né? Parabéns também, vereador Gelson, pela proposição, baita homenagem nessa segunda-feira. Semana passada eu falei aqui nessa tribuna e citei sobre as tragédias que aconteceram no Estado, e eu comentava sobre a força do povo, que inclusive o pastor bem colocou agora, a força que Deus dá para o seu povo, né? E que eu dizia que o Rio Grande do Sul ele ia sair dessa, né? Que Veracruz, citando a nossa cidade, ela não era mais a capital das gincanas, e sim a capital da solidariedade, né? Assim citava que CTGs, igrejas, clubes, associações, todos unidos para que a gente pudesse sair deste momento de dificuldade, né? Hoje a gente recebeu nas redes sociais, né, a informação de um repasse de um valor de R$200 mil, né, do governo federal para com o município de Veracruz, né, e a isenção por 3 anos da dívida do Estado, que é de 11 bilhões de reais, por 3 anos, então não vai acumular juro, pelo que eu entendi, só começa a pagar daqui a 3 anos. São iniciativas que a gente precisaria mais força em torno delas, né? Não estou menosprezando o que o governo federal está fazendo, mas eu acho que ainda é muito pouco. E eu estava pensando, depois que recebi essa informação, e eu fui para a internet fazer uma pesquisa que eu trago aqui para vocês neste momento. Em 2005, nos Estados Unidos, o furacão Katrina alagou cerca de 2.400 quilômetros de área, né? No Rio Grande do Sul, esse ano, foram 3.800 quilômetros, ou seja, 1.400 quilômetros a mais de área do que no furacão Katrina em 2005. O Katrina desabrigou cerca de 400 mil pessoas na oportunidade. No Rio Grande do Sul, em 2024, já são cerca de 618 mil pessoas desabrigadas, ou seja, 218 mil pessoas a mais que em 2005 no furacão Katrina. Com o Katrina, se levou 10 anos para se reconstruir aquilo que o furacão estragou, desmanchou, enfim, né? E foram empregados nada mais, nada menos do que 125 bilhões de dólares para a reconstrução daquelas cidades naquela oportunidade. Isso, uma rápida pesquisa no Google sobre informações do furacão Katrina e uma pesquisa dos números do governo do estado consegue chegar a isso que eu estou dizendo aqui. Então, gente, assim, ó, eu fico um pouco triste, né, que neste momento eu acho que não só adiar a dívida por 3 anos, perdoar essa dívida de 11 bilhões, investir mais para que os prefeitos, não só o nosso prefeito que está aqui, bem-vindo, Gilson, né, mas para que todos os prefeitos tivessem a capacidade de estar trabalhando de maneira mais efetiva por suas comunidades. E quando eu digo prefeitos, através deles trabalham igrejas, trabalham associações,
trabalham Câmara de Vereadores, trabalham funcionário público, a gente precisa de mais dinheiro para atender esse povo. Tudo que o nosso prefeito vem fazendo aqui, parabéns, Gilson, pelo teu trabalho, mas eu me coloco no lugar da prefeita Sandra de Sinimbu. Começar por onde? Começar por onde lá em Sinimbu? A gente precisa de recurso para Sinimbu. Muito mais que para Veracruz. Começar por onde lá? O bairro Matias Velho, lá em Canoas, começar por onde? Gente, a situação é muito mais grave do que algumas pessoas, alguns políticos estão pensando. A gente entende que não dá para fazer tudo correndo, sem pensar, tudo de uma hora para outra, mas também, ao mesmo tempo, achar que prefeitos que estão vivendo situações, cidades que estão vivendo situações de extrema dificuldade, não sabem onde vão investir o dinheiro. Pode ter certeza que sabe. A gente precisa, então, fica um apelo, né? Governo estadual, governo federal, nossos deputados, vamos olhar com mais carinho, vamos olhar com brevidade, digamos assim, para que nossos municípios possam estar recebendo um auxílio mais concreto e a gente consiga sair dessa. Repito, quem vai tirar o Rio Grande do Sul dessa é o seu povo e, como disse o pastor Eliezer, a força que Deus dará para esse povo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e próximo vereador inscrito, vereador Valcini Goulart. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadores, comunidade que nos assiste presencialmente, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Saudação especial ao prefeito Gilson, Paulo Couto, suplente vereador de Sinimbu, Eduardo Viana e os demais da igreja da homenagem de hoje. Eu quero falar na mesma linha que o vereador Marcelo, a vereadora Vaneila falaram, a respeito do governo federal. A gente sabe que o nosso município também foi afetado. As evidências estão aí. A gente sabe que o povo veracruzense arrecadou muito mais do que isso, do que esses 200 mil que veio da Defesa Civil. Agora eu queria que esses governantes se sensibilizassem e vissem e se colocassem no lugar dos prefeitos. O que um prefeito vai fazer com 200 mil? 200 mil. Para tantas famílias que sofreram com essa enchente. Essa casa aqui está destinando 200 mil, o mesmo valor que o governo federal. Não é o momento de falar, mas não dá para guardar. É triste de ver o sofrimento dessas famílias. Se ganhou uma eleição, se ganhou não. Batendo em cima da pandemia, batendo em cima das vacinas. Mas o governo federal não teve um pouco de sensibilidade ou vergonha na cara de pelo menos olhar pelos cadastros únicos que foi feito de cada município e destinar o auxílio emergencial, pelo menos para essas famílias, por um tempo, por um ano, 2, para que pudesse se estabelecer. É complicado. Como bem o vereador Marcelão falou, que vai adiar a dívida do Estado de 11 bilhões. Mas não é. Vai ter que pagar. Isso vai chegar a quanto uma hora? Governos, pelas palavras do governador Eduardo Leite, 50 bilhões para o Estado do Rio Grande do Sul. Mas não é doação. Para que consiga ajudar as famílias. Sim, empréstimo. As famílias vão ter que fazer empréstimo. Empresários, 30 milhões nessas questões de adiantamento de Bolsa Família, adiantamento do imposto de renda e outras questões. Então não é nada de ajuda para o Rio Grande do Sul. Nada. É financiamento. Vão ter, agora me diz, aquela família que não consegue fazer um financiamento, como é que vai se reestruturar? Entendeu? É triste, é lamentável. É lamentável de ver o descaso com o Rio Grande do Sul. Não dá para aguentar mais. Ver a tristeza dessas famílias,
de Porto Alegre, de Veracruz, Sinimbu e outra cidade. Agora tu faz, o senhor me diz, o que faz com 200 mil dentro do município de Veracruz? O que faz com essas famílias? Agora tu me diz outras cidades que foi afetada mais. Até 50 mil habitantes, 200 mil. Acima de 50 mil habitantes, até 100 mil habitantes, 500 mil. Sei que tem que ser, todo mundo tem que ser ajudado. Entre pessoas, familiares, animais. Eu tenho um carinho pelos animais. Sou um defensor dos animais. Mas o presidente veio ao Rio Grande do Sul para se preocupar. Ele e sua esposa se preocuparam mais com o cavalo do que os próprios seres humanos do nosso estado do Rio Grande do Sul. É lamentável a gente ter que vir aqui nessa tribuna e falar. Eu queria que a nossa voz ecoasse e tivesse força dentro do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado, que eu vejo que a Câmara dos Deputados e o Senado estão acovardados. Covardados. Porque eles têm o poder na mão de mudar essa visão desse país. E da maneira que está, não dá para continuar mais. Eu acho que nós temos que cobrar os nossos deputados de cada estado para que esteja uma atitude e que muda essa maneira de administrar, que quer esmagar o Rio Grande do Sul. Mas dentro dessa linha, mais uma vez, eu quero agradecer o povo de Veracruz, ao pessoal que trabalharam, que ajudaram, que foram solidários, que correram atrás para ajudar essas famílias, dentro do nosso município e até fora. E agradecer também o prefeito, mais uma vez, pela sua força, sua dedicação, que não dormiu durante esses dias, atendendo a nossa comunidade. Isso sim, isso é ser gestor, isso é se preocupar com o seu povo, isso é administração, não da maneira que o governo federal está fazendo com o estado do Rio Grande do Sul. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Goulart pela manifestação e concedo a palavra à vereadora Cira Kaufmann. Quero cumprimentar o prefeito Gilson Becker, que acompanha a nossa sessão. Também saudar toda a comunidade da Igreja Assembleia de Deus, em nome do pastor Eliezer, do nosso colega de Câmara, ex-vereador Eduardo Viana, e todos os integrantes da comunidade, dizer que essa homenagem ela é muito justa. Eu vivo há mais de 30 anos nesse município e tenho acompanhado por diversas ocasiões o importante trabalho que vocês fazem aqui, não só evangelizando, mas também o trabalho assistencial, que é muito importante. Então, parabéns e que venham mais anos de muito trabalho e cada vez enraizando mais as suas presenças aqui no município. Eu não poderia deixar de fazer também referências ao que acontece no Rio Grande do Sul. Primeiro, eu quero dizer o que eu disse na outra vez, na semana passada. A extrema solidariedade que o povo gaúcho teve, todas as pessoas que tiveram saúde, estiveram trabalhando, ajudando quem foi atingido. Sábado e domingo eu acompanhei algumas ações em Santa Cruz. Santa Cruz recebeu mais de 40 carretas de donativos. Santa Cruz recebe e distribui por toda a região do Vale do Rio Pardo. E quem descarregou essas carretas foram voluntários. Mas não é possível que a gente continue politizando a tragédia. Foi uma tragédia incalculável. Cidades desapareceram. O vereador falava de Sinimbu, Roca Salles, Cruzeiro do Sul. Mais de 100
pessoas morreram. Tem mais de 100 pessoas que estão desaparecidas. Teve fome nesse estado. Teve sede nesse estado. E teve vereador aqui na Câmara que debochou que a primeira-dama trouxe mais de 200 aparelhos para tornar a água potável e poder levar água para a casa dos gaúchos e gaúchas que não podiam e não tinham água para beber, porque estava isolado em São Leopoldo e estava isolado em Porto Alegre e outras cidades. É impossível não se indignar quando a gente pensa e vê que essa questão, sim, está sendo politizada. Lula é o presidente do Brasil. Lula é o presidente do Brasil. Vão ter que aguentar até a próxima eleição. E tem feito muito por esse estado. Tem feito muito. E para dizer dos 200 mil reais, na semana passada eu disse, é o primeiro recurso. Chegou na Câmara de Vereadores, o prefeito Gilson vai poder comprar o que ele acha mais urgente. É gasolina, é comida, é colchões, é água, é a emergência. Agora, com certeza, ele e todos os outros prefeitos atingidos, porque tem prefeito que também estava fazendo atestado de calamidade, o município nem tinha sido atingido. As prefeituras atingidas vão fazer projetos. Porque o prefeito não pode receber 3 milhões se ele não disser para o governo federal onde ele vai usar. O prefeito Gilson vai ter que fazer projeto com a sua equipe e dizer que ele quer recuperar quais estradas do município. Que ele precisa investir em construção de quantas casas, quantas cestas básicas, quantas escolas. Sem projeto, o dinheiro não vem. Os 200 mil, e eu tenho certeza, é impossível que os vereadores e a vereadora não tenham lido que isto é emergencial. E depois, garantem minha palavra, por favor. Eu escutei a todos. Eu escutei a todos, vereadora. Muito obrigada. Garanta meu tempo, por favor, presidente. É impossível que não tenham lido. E não é possível que não tenha escutado o presidente Lula dizer que, na emergencial, a primeira coisa, quando ele voltou do Rio Grande do Sul, ele reuniu o presidente do Senado e da Câmara, porque ele não pode liberar o fluxo dos recursos se a Câmara e o Senado não aprovar. O prefeito não pode passar dinheiro para uma instituição aqui de Veracruz se a instituição não apresentar um projeto de trabalho. Fizemos isso com os bombeiros, fizemos isso com o dinheiro que passamos para o hospital, fizemos isso com o dinheiro que passamos para a Polícia Civil. Agora parece que os vereadores esqueceram tudo e querem que o dinheiro venha. Para quê? É o prefeito que tem que dizer pro governo Lula, e não é pro Lula, onde que querem que use o dinheiro. E para quem não sabe, fake news, no português se diz mentira. E tem gente mentindo, sim, por esse estado inteiro. O prefeito de Farroupilha disse que não tinha recebido recurso, mas ele não tinha apresentado projetos para o governo federal. E lá nem tem calamidade. Isso é fake news, é tu ir para a imprensa, tu ir usar os meios de comunicação e tu mentir. Fake news. Quero dizer para a população de Veracruz que me escuta, e para os senhores e senhoras, que eu vou continuar trabalhando pela unidade. Eu vou falar com todos e não vou vir aqui na Câmara criar disputa porque meu presidente ganhou a eleição ou meu presidente perdeu a eleição. O presidente da República é o presidente Lula. Ele tem feito para Veracruz, tem feito pelo estado do Rio Grande do Sul. A isenção, não cobrar a dívida do governo do estado por 3 anos, significa uma economia do governo do estado de 11 bilhões, que ele vai poder construir casas,
ele vai poder comprar merenda para as escolas, vai poder comprar as cestas básicas. Esse dinheiro, em 3 anos, não vai ir para o governo federal, vai ficar aqui no Rio Grande do Sul para o governador Eduardo Leite trabalhar. E eu vou ser uma que vou defender o que eu sempre defendi, sempre, que essa dívida não se pague. A dívida do Estado com a União não se pague porque ela já foi paga. Eu sempre defendi isso e vou continuar defendendo agora que o meu presidente é o presidente do Brasil. Dito isso, quero desejar uma boa semana para todas e todos, que a gente tenha ânimo para trabalhar, que a gente possa chegar na casa dos veracruzenses, levar um abraço solidário e dizer sim, que nós estamos aqui para trabalhar pelas pessoas do nosso município e fora do nosso município também. Uma boa semana para todos. Agradecer a vereadora Cira pela manifestação e fazendo um breve relato, prefeito, da reunião entre os vereadores na tarde de hoje, antes da sessão. Conversamos com a contabilidade do município e amanhã já estaremos, vereadora Vanella, encaminhando a liberação do recurso de 200 mil desta casa para que o prefeito possa, usufruir deste recurso para ações que ele já está fazendo. Se nós dependermos de projeto, talvez este recurso venha daqui a 30, 40 dias e nós precisamos de ações para ontem. E neste momento eu faço um agradecimento à administração municipal, na pessoa do prefeito Gilson, que aqui se encontra, e dizer que as ações ocorreram, Flávio, em dias de chuva. Nós temos ainda localidades intransitáveis, sem passagem. O prefeito teve que alugar caminhões e máquinas para que os nossos munícipes e também as pessoas de outros municípios, nós pudéssemos ter acesso. E esse acesso era para ontem, não é para daqui a 2, 3, 4 semanas. Então, fazer este reconhecimento, prefeito, e público desta Câmara de Vereadores, de dizer que a partir de amanhã esses recursos já estarão à tua disposição, à disposição das secretarias, para o que for necessário. E para esta Câmara, a gente sabe que esses recursos já estão sendo empregados, porque a gente vê no dia a dia os caminhões transitando, a assistência social fazendo essa parte, e esses recursos devem chegar e precisam chegar da maneira mais breve e rápida possível, e como já está acontecendo. Então, um pequeno relato da nossa parte, esses recursos estarão à disposição da administração, prefeito, para uso para a nossa comunidade veracruzense. E sendo este o último ato, então, desta sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 20 de maio de 2024, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária.